Rapaziada, tem um jogo que eu joguei há um tempo atrás aqui no canal. Foi muito acima da média do canal. Muita gente queria que eu jogasse. Eu joguei e foi muito acima da média do canal. E eu não sei nem por quê. Forsaken. Eu joguei Forsaken e a galera fala muito de Forsaken isso, Forsaken aquilo. Eu achei um jogo ok, tá ligado? Não achei nada incrível, mas também não achei ruim. Aí, andando pelo YouTube, o YouTube me recomendou um vídeo do Euhype, Euquadril, Forsaken, as histórias do jogo mais genial do Roblox. Não é uma creepypasta, não é uma parada assim, uau, de terror. Eu creio que é realmente ele contando a história dos... Só tá aqui na capa até sobre isso. Eu achei, mano, por que não, tá ligado? Por que não dar uma olhada e entender um pouquinho mais? Não sei se esse jogo ainda tá no hype, não sei se a galera ainda curte. Então, vamos ver. Vamos ver o que temos aqui. Mano, eu vou perguntar diretamente pro Ip como é que fala o nome dele depois da... Primeiro, segundo, terceiro vídeo de Roblox nesse canal. E dessa vez com um intervalo menor de um pro outro. Diferente dos outros vídeos de Roblox que eu trouxe pra esse canal, hoje não tem ARG e nem 40 minutos de vídeo. Na verdade, eu não sei. Tô curioso pra saber, enfim. À medida que eu vou fazendo vídeos de Roblox, eu vou cada vez mais descobrindo novos mistérios e ARGs que poderiam virar vídeos. Isso porque o meu interesse aumenta. Eu passo mais tempo procurando e jogando. Inclusive, muitas dessas gameplays eu posto lá no meu segundo canal de gameplay. Link tá na descrição. Fora que vocês também me recomendam muito. Inclusive, o tema do vídeo de hoje foi recomendação de vocês do meu último vídeo. Sim, aqui na Euips Corporation a gente tá sempre correndo atrás da... Ip, acertei! Toma. Pra tu ver, né, mano? Pra tu ver. Quem é que pede pra falar de jogo de Roblox? Não, é adulto que pede. É por isso que eu falo, um dos maiores consumidores de conteúdo de terror. Criança adora um terrorzinho, mano. Criança adora um terrorzinho. Por isso que FNAF faz tanto sucesso. Máquina. Eu não adianto o vídeo. Forsaken. Eu sempre quis fazer um vídeo da lore de Dead by Daylight, e não é nem meme. Eu fico embasbacado em como aquele game tem uma lore rica e viva, mas eu não sei se tema casaria aqui com esse canal. Até porque Dead by Daylight é um game assimétrico, não tem nada a ver com o canal. E também que a lore dele é muito grande. Mas assim, ver vocês tão hypados... Vou pegar todos os de DBD... com Forsaken me fez mudar essa visão. Afinal, Forsaken é um DBD dentro do Roblox. Ah, Ip, mas ele tem algo de especial? Tem. O que me fez querer fazer esse vídeo foi a lore dos Killers. A forma que eles foram introduzidos nesse jogo e a lore deles é tão genial que eu precisava fazer esse vídeo. E aqui está, meus amigos, Forsaken. Forsaken é um jogo onde a gente tem killers e sobreviventes. E obviamente... ele tá censurando a palavra killers, mano. Ô, tá, censura a palavra aí também. Não sei. Vai que aí... Se o senhor terror está censurando... O objetivo dos killers é dar um fim em todos os sobreviventes que tem no mapa. Atualmente a gente tem 10 sobreviventes jogáveis para 4 killers. E eu preciso deixar claro que nesse vídeo aqui eu vou me focar somente nos killers. Esse vídeo é focado na lore deles. E se vocês gostarem desse vídeo, do formato dele, eu posso trazer uma parte 2 focado só nos sobreviventes. Mas antes de falar dos killers, vamos falar da gameplay em si. Forsaken é um jogo que segue os mesmos moldes de Dead by Daylight. Ele é assimétrico, só que com bem menos perks que o DBD em si. E ele segue o mesmo esquema. A equipe de sobreviventes precisa arrumar geradores pra conseguir fugir. Mas a forma mais comum dos players ganharem é por tempo. Sério, 4 minutos é muito pouco tempo pra conseguir levar todos os players. Pelo menos na minha opinião. E o ciclo de gameplay desse jogo é bem padrão, mas a graça dele é a mesma que Dead by Daylight. A variação dos mapas, dos kills, que apesar de não serem muitos, eles são bem legais. E claro, a espontaneidade do jogo em si. Afinal, cada jogada é diferente. Eu recomendo, é real legal. Beleza, agora vamos pro tema do vídeo. Os kills. E o porquê que eu gostei tanto deles. Em Dead by Daylight, sim, eu vou citar muito Dead by Daylight nesse vídeo. Em Dead by Daylight, os kills... Mas, mano, não tem como, mano. Mano, jogo de Roblox hoje em dia, quase todos eles são um rip-off de um jogo normal, digamos assim. Quase todos. É a versão pobre de algum jogo normal. São coisas da vida real. Jogos, filmes, lendas e até mesmo atores em si. Inclusive, eu tô doido pra testar o Springtrap. Eu ainda não testei. Mas agora, como que... Eu testei, muito bom. Tu faz algo parecido com o Roblox? No Dead by Daylight, os desenvolvedores precisam negociar a IP de um personagem. E isso é bem caro. Bem caro. Querem um exemplo do quão caro é? É só olhar o capítulo 6 de Dead by Daylight, A Hora do Pesadelo. Pra quem não sabe, A Hora do Pesadelo tem duas versões no cinema. A original, feita pelo Wes Craven, que Deus o tenha, e o reboot horroroso. Enfim, eu tô explicando que tem essas duas versões pra dar o contexto que a versão que foi parar no Dead by Daylight é o reboot. Ok, é comum que quando entra uma parceria pro game, não entre só um... Eles também coloquem sobreviventes do mesmo universo. E, bom, o Fred Krueger tá parecido com o do filme. Ou seja, pagaram pelo nome do Fred Krueger e também pela caracterização do
personagem, que sim são coisas diferentes. E a gente tem mais certeza disso ainda quando a gente olha pro sobrevivente que entrou. Esse é o personagem Quentin no filme, e esse é ele no jogo. Compraram o personagem, não a imagem do ator. E o nome disso é economia, porque comprar direitos de imagem é muito mais caro do que comprar um nome de um personagem. Fizeram isso no capítulo 11.5 também, o do Evil Dead, onde o Ash Williams não parece nada com o ator. Ou você pode ser que nem o Maurício de Souza. Não é Indiana Jones, é o Índio Anda Jones. Tacar os personagens que você quiser com um nome diferente, levemente diferente. Pronto. O nome Evil Dead e não a imagem do Bruce Campbell, o ator. Ah, Ip, por que você tá explicando tudo isso? Simples, meu jovem padawan. No Roblox, a maioria dos jogos são indies, sem muito dinheiro pra investir em IPs. Então por que não pegar os próprios mistérios do Roblox? Jogadores ruins e lendas criadas pela comunidade e transformar eles em... E essa ideia é simplesmente genial. Seria se todo... Meu Deus, eu não lembrava do jogador de Roblox Jason. Como pude esquecer do Jason, o personagem do Roblox Jason? Toda a minha explicação não fosse jogada no lixo com o primeiro dessa lista. Eu tô falando do Jason Voorhees. Eu quis colocar o Jason como o primeiro da lista porque é o Jason. O Jason é legal. Mas num vídeo onde a gente tem lores não vistas, histórias completamente novas, o Jason Voorhees meio que fica sem graça. Mas vamos lá, eu gosto do Jason ainda assim. Aqui em Forsaken, o Jason é o Jason mesmo. Ou seja, toda a intro que eu fiz, o editor pode apagar. Esse Jason, apesar de ser o Jason, ele não tá aqui só porque ele é o Jason e o Jason é um famoso mundo afora. Todos os... É porque o jogo solo do Jason morreu. Aí virou domínio público. Sexta-feira 13 foi de base recentemente. Os que estão nesse jogo estão ou homenageando alguma coisa ou fazendo referência a algum player em específico. Referenciando algo da comunidade do Roblox. E isso não é diferente com esse Jason. Ele tá aqui referenciando o clássico Sobreviva e na Área 51. Nesse jogo, alguns players são e outros são sobreviventes. É um jogo meio sem objetivo. Quer dizer, ele até deve ter, mas o que reina é a bagunça. Mas isso não faz dele um jogo ruim de forma alguma. O que brilha nesse jogo em relação aos outros é a variedade de... A gente tem desde Jack Nicholson em O Iluminado até o Sonic.exe e vários outros de creepypastas. Jeff the Killer, Slenderman, The Rake... Sei lá, tem muito. E como esse jogo é um clássico, ele foi homenageado em Forsaken com o Jason Voorhees. O modelo do Jason usado em Forsaken é o mesmo do Sobreviva e na Área 51, ok? Como é de se esperar... Cara, ele censurando só me faz lembrar que recentemente eu lancei uma música literalmente com o nome de Confissões de uma no meu canal, onde uma música só sobre... O Jason é um do corpo a corpo, mas ele tem a questão do sangramento, aonde quando ele te ataca, mesmo que ele não te mate, tu fica sangrando. E tá, tirando o Jason do caminho, vamos pro que realmente importa. A gente tem mais 3 clipes pra ver, e esse sim tem lores interessantes. John Doe. John Doe, o João Ninguém pros mais íntimos. Vamos lá. Esse personagem é um bug, e dá pra notar claramente que ele é aquelas skins padrões das versões mais antigas do Roblox, os famosos Gwests. Pois bem, como em qualquer jogo de serviço, os devs do jogo têm as suas contas de desenvolvedor, e no Roblox isso também aconteceu. E até onde se sabe, são duas. A John Doe e a Jane Doe. João Ninguém e Joana Ninguém. A parada é que essas contas sempre foram muito quietas. Não aparecem em lugar nenhum há muito tempo, mas ainda assim, de certa forma, continuam sendo atualizadas, mudando a lista de amigos ou então aparecendo com itens de eventos ou inscrições. Itens esses que precisam que o dono da conta use para adquiri-los. Mas ambas as contas sempre estão offline. E agora vem a parte do mistério. John Doe e Jane Doe têm todo um misticismo em volta deles. Muitos players, por algum motivo, acreditam que essas contas vão invadir ou já invadiram o Roblox. Essa parada é quase uma profecia. Sempre em algum subreddit aleatório tem alguém dizendo uma data em que essas contas vão atacar. E é sério, tem gente que leva essas histórias religiosamente pro coração. Tem vídeo explicando ataques passados e futuros ataques. Inclusive, adiaram o fim do mundo em 2012 por causa que já tinham marcado o ataque do John Doe no Roblox no mesmo dia. Aí tiveram que adiar o calendário maia, tá ligado? Pra quem não sabe, desse easter egg gamer. Essa coisa saiu tanto do controle uma época que a própria Roblox teve que separar uma parte no suporte do jogo pra desmentir que John Doe e Jane Doe sejam hackers. Ou que eles tenham sido responsáveis por algum... Ah, era só botar John Doe removido todo final de... todo update do Roblox.
Nunca fizeram isso antes. Um hacking. E, o mistério é legal, mas é parado. Até porque no fim do dia, essas contas nunca fizeram absolutamente nada. Agora, indo pro Forsaken, das duas contas, somente o John Doe veio pro jogo. E, cara, aqui quase tudo que era dito sobre essas contas se torna realidade. O John Doe é aquele hacker, aquele bug que os mistérios mostravam. Ele é um personagem completamente corrompido, e os seus poderes conversam com toda essa estética de erro. Ele tem garras que são como erros de textura ou algo corrompido. Ele tem ataque leve, ataque à distância, e inclusive poderes que são armadilhas, onde ele deixa meio que uma armadilha que segue ele e o seu rastro. E claro, ele tem um poder voltado todo pro seu braço, onde ele solta uma espécie de pulsação, que meio que entrega geral por alguns segundos. Eu acho interessante como os criadores pegaram uma lenda e um literal personagem padrão do jogo e transformaram ele num personagem com personalidade e identidade visual própria. É maneiro. Esse aqui é um pouco confuso, então eu vou explicar o que eu entendi baseado nas minhas pesquisas. A conta 1x1x1x1 foi criada por Shedeltsky, e o que vocês precisam saber sobre esse mano é que ele trabalhou na área criativa do Roblox por um tempo. Ele chegou a criar alguns jogos, mas acabou saindo do time oficial do Roblox pra focar em outras áreas. Mas mesmo assim, ele ainda é bem ativo na comunidade, sempre foi. Ok, a nossa história começa em 2012. 2 usuários foram promovidos a moderadores dentro da plataforma Roblox. Esses 2 usuários, apesar de terem conseguido passar por todo o pente fino pra serem contratados como modders oficiais, esses caras eram trolls. Isso porque além de desbanir contas que estavam banidas há muito tempo, eles também começaram a distribuir Robux pra várias contas. E isso deu merda, obviamente. Essa baderna toda fez com que o Roblox fechasse os seus servidores em 1º de abril de 2012. Parece que foi premeditado que isso tenha acontecido no dia da mentira, mas pelo que eu entendi, toda essa parte da história é verdade. E agora... Caraca, eu achei que não era! Entra o Shedeltsky, eu não sei falar o nome desse cara. Isso porque quem anunciou que o Roblox havia sido invadido foi ele. E ele fez isso com o propósito de criar o usuário 1x1x1x1. A primeira menção dessa entidade foi através do Necrobloxicon, que é uma releitura do Necronomicon, ou Naturandemanto. Necronomicon ou Naturandemanto seria um livro que contém tudo que há de mal, de pior na Terra dentro dele. Todas as profecias, entidades e feitiços estão catalogadas nesse livro, e ele tem uma versão no Roblox, que é o Necrobloxicon. Esse Necrobloxicon é um item que foi vendido como um chapéu. Ele era extremamente raro, e eu não entendi como, mas o 1x1x1x1 foi citado nele. Não fica explícito como que ligaram essa queda do Roblox em 2012 com o 1x1x1x1. Mas eu acredito que tenha sido justamente porque o Shedeltsky, o criador do 1x1x1, noticiou a queda. As pessoas provavelmente ligaram os pontos dessa forma. Ou talvez tinha algo no Necrobloxicon que citava sobre. O ponto é que o 1x1x1x1 se tornou uma lenda. Essa era a conta de um dos hackers mais perigosos do Roblox. Um hacker que fez o servidor cair por um dia inteiro, que conseguiu invadir o game, desbanir players e dar Robux pros outros. Tem outras coisas que estão associadas a essa conta, desde outros problemas de servidor até mesmo ataques falsos. Só lendas mesmo. Pois bem, ele tá no Forsaken. Dentro da lenda, a conta 1x1x1x1 teve várias versões até chegar nessa toda verde, com o seu tórax exposto. E foi essa versão que foi parar no Forsaken. Essa lenda e essa conta foi assumida por outro player posteriormente. E sim, o cara basicamente roubou um arroba se passando por outro jogador. E sim, ele era um estelionatário. Ele passou a usar uma conta com notoriedade de forma falsa para tirar vantagem de outros jogadores. E por conta disso, tanto a conta pessoal desse estelionatário quanto a conta 1x1x1x1 originais foram banidas. Beleza, vamos pro Forsaken de uma vez. O 1x1x1x1 é um pra distância. Ele é tipo um tanque, e uma das suas principais armas é uma espada, onde além de causar 20 de dano, ela ainda deixa o player meio stunado com outras enfermidades. Ele também tem um ataque pesado, onde ele meio que carrega um poder e o lança com as suas espadas, dando meio que um dano em área por alguns segundos. Ele tem um poder onde ele arremessa a espada, e ele também tem um poder onde ele consegue ver o rastro dos sobreviventes. E esse também é o que tem um dos golpes mais legais que eu vi, que no caso é o Rejuvenescer o Podre. Com esse poder, ele meio que ressuscita todos os players que ele deu cabo pra serem lacaios dele, e isso é B10 pra caramba. O 1x1x1x1 definitivamente é um dos com mais golpes e mais personalidade de todos, mas não é o meu preferido. Eu ia dizer, comparado com o anterior, eu achei esse meio... O outro eu achei mais interessante, assim, tá ligado? Esse eu achei meio tanto faz, assim. Não me pegou a história por trás dele. A do anterior parecia melhor. O meu preferido, com certeza, é o Cool Kid. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas vocês sabiam que, não ironicamente, eu já devo ter lido pelo menos 10 a 20 comentários de pessoas indo em vídeos que... Qualquer vídeo do canal que, por meme, eu enfrento alguma criatura de jogo, alguma coisa assim, e a pessoa comenta, tipo... Dante não duraria 10 segundos lutando contra o Cool Kid. Se o Cool Kid invadisse a árvore, o Dante não teria a menor chance. Vamos ver o que o Cool Kid tem pra nos apresentar, então.
Bom, vamos lá. De todas as histórias que eu citei até aqui, essa é a única que eu real fiquei confuso se ela é real ou não. E vocês já vão entender o porquê. Antes de falar do Cool Kid e do time Cool Kid, eu preciso explicar pra vocês o que é um exploiter. Exploiter vem da palavra exploit. E, bom, Exploited é uma banda de rock escocesa, formada em 1979 pelo seu então vocalista Wade Butchan. E essa banda foi extremamente importante. Ela foi referência por muito tempo pro rock britânico e pra própria cena que ela tava fazendo parte. Agora, o que isso tem a ver com o vídeo? Me perdi aqui, calma. Exploit não é, tipo, achar uma brecha em algo? Nada, eu só quero encher linguiça. Exploit é um nome dado a um software malicioso que serve para roubar dados. Ele basicamente vai olhar para um software, procurar as falhas de segurança e quando ele encontrar, ele vai usar elas. O Cool Kid foi criado por um dos exploiters mais conhecidos do Roblox, o infame 007N7. Reza a lenda que esse mano criou vários grupos para fazer exploits, criar exploits, os famosos mod menus, para travar servers ou então colocar a marca dele nos mapas. O grupo dele era focado em zaralhar. Quando esse cara criou o Cool Kid, ele criou a Cool Kid Team, grupo esse que hackers e exploiters podiam entrar para ajudar nesse caos. Inclusive a skin do Cool Kid é justamente um convite para esse grupo. E um dos mapas mais notórios que o Cool Kid já entrou para zaralhar é o famoso Natural Disaster Survivor. Eu amo esse mapa. Ele inclusive foi o primeiro mapa de Roblox que eu joguei na minha vida. A Cool Kid foi descontinuada e reaberta e descontinuada. Inclusive, acho que também foi o primeiro mapa de Roblox que eu joguei também, olha só. E reaberta algumas vezes. Atualmente o grupo tá ativo, só que mais como um monumento do Roblox do que como um grupo hacker de fato. Quase todos os membros foram banidos, mas reza a lenda que o Cool Kid original ainda faz parte do time. Não mais como líder, mas ele ainda tá no grupo. Ele ainda é ativo na comunidade de exploits do Roblox. Talvez até de outros jogos também. No Forsaken, eu sinto que o Cool Kid é um personagem meio sarcástico. Ele não tem o convite original no peito, até porque eu acho que ele nem poderia. Aquilo era um convite pra um grupo hacker, então assim... não dá. Em jogo, a skin dele é toda vermelha com um sorriso no rosto. E os seus golpes vão desde um soco base normal, ele tem ataques à distância, onde ele arremessa um bloquinho nos players. E detalhe, esse projétil vara a parede. Então se ele tiver pra te atacar com isso, tu precisa correr em zigue-zague. E ele também tem um golpe que é basicamente uma esticada. Ele literalmente dá um pernaço, e enquanto ele tá correndo, ele pode atravessar os players pra dar... E enquanto ele tá correndo, ele pode atravessar os players para dar em torno de 25 de dano. O cara vira o trem-bala do The Boys, só que um pouco nerfado. E assim como 1x1x1x1, ele pode summonar lacaios. No caso, ele summona 2 entregadores de pizza que vão procurar pelos players. E eles podem dar até 15 de dano nos players, além de aplicar certos stuns que podem durar alguns segundos, o que torna ele meio roubado. E o mais legal, na minha opinião. Boa parte de tudo que eu falei aqui são lendas do Rebox. Cara, você tá me tirando que é isso, que todo o Deus Cool Kid é isso. Cara, eu tava esperando muito mais. Eu tava esperando... Nossa, Não, o Cool Kid é uma entidade, uma divindade imortal, onipotente, onisciente, onipresente, que ele te desintegra com o olhar. E no jogo ele é extremamente roubado. Ele crasha seu jogo, sei lá, mano. Não sei o que eu tava esperando, mas... Meu Deus do céu. O cara corre. O cara corre, dá soco e invoca entregador de pizza. Mas ele é legal. É verdade, ele é legal. Isso eu não posso tirar dele. Realmente, ele é uma criança bem legal. It's a very cool kid. Ai, alguém me dá um tiro. E sinceramente, Cool Kid é o único que eu real fiquei na dúvida se é mito ou se a equipe Cool Kid de fato existiu. O Roblox tem muitas histórias de players que marcaram épocas com seus feitos. Sejam hackeando, exploitando ou apenas por serem misteriosos. E eu acho muito genial a ideia dos idealizadores. Sim, essa parte de você pegar killers... Mano, sei lá, eu nem consigo comparar coisa. Sei lá, como fazer um jogo da Steam em que o assassino é o Gaben. Nem tem outros exemplos pra isso. O cara fazer um jogo no Roblox onde os assassinos são lendas do próprio Roblox é muito maneiro. É muito maneiro. Eu achei muito legal. São coisas da comunidade, tá ligado? Dead by Daylight, os criadores pegam coisas da cultura pop da vida real. Forsaken pega lendas e mitos do próprio Roblox, homenageando outros games ou pegando acontecimentos do Roblox. Porque por mais que hackers e exploiters sejam algo ruim, querendo ou não, fazem parte da... Cara, é como fazer um jogo indie, estilo DBD, só que os killers são criaturas de outros jogos indies, entendeu? Mais ou menos por aí. Achei interessante. Cultura dessa plataforma. E eu acho muito legal do Forsaken de eternizar esses mitos e ideias que ficariam perdidas no tempo. Se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo focada nos sobreviventes, comenta. Eu gostei muito do tema, muito mesmo. E no mais é isso, meus amigos. Comentem mais ideias de vídeos, me segue nas redes e, claro, se inscreve. A gente tá com quase 1.500.000. Seria brabo essa meta. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau.
É isso, mano. Maneiro, maneiraço, maneiraço. Bora jogar mais Forsaken? Não. Se esse vídeo por algum motivo der muito bom no canal, eu jogo mais uma vez Forsaken. Só por causa disso. Não vai ter jeito, vou ter que pagar um artista pra fazer eu espancando o Cool Kids. Tadinho. Não, toda vez que brota uma criança falando que... Não, mas o personagem ali não vence de outro personagem. A minha vontade é, mano, se eu pagar um artista, qualquer coisa acontece.